A paz do Senhor, família de paz, estamos começando mais um RunnerCast, o episódio 05. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal. O tema que a gente vai falar hoje, eu convido vocês para ir lá, voltar lá na origem, Gênesis 3, onde teve o diálogo entre a mulher e a serpente. E a mulher estava falando que de todos os frutos, de todas as árvores do jardim, ela podia comer, podia ter acesso. Menos de um fruto, de uma árvore que estava no centro do jardim. Se você parar para refletir, foi o próprio Deus que fez o jardim. Foi Deus que fez o jardim, mas foi ele que colocou essa árvore lá. E por que ele colocou uma árvore se ele sabia que não era para ter acesso àquela árvore? Porque ele queria nos ensinar um princípio. E é sobre um desses princípios, além do livre-arbítrio, que a gente quer conversar hoje, que é obediência. E para falar sobre esse tema, a gente está com um pessoal aqui. Hoje está peso pesado. Gente, eu vou confessar a vocês, eu estou nervoso pouco não. Eu estou bem além de estar nervoso hoje aqui. Está pesadíssima a mesa. E eu já quero convidar aqui o primeiro que vai debater isso daqui, nosso querido pastor Edson, nosso pastor sênior aqui da nossa De Paz, Zona Sul. E aí, a paz do Senhor, pessoal. Bruno, Iguinho, Renato. Uma alegria estar aqui participando do RunnerCast pela primeira vez. Olha aí, o RunnerCast. A gente ganha alguma coisa vindo aqui? Tem algum brinde, alguma camiseta? Meu Jesus, olha, pastor Renato, é com o senhor, viu? Hashtag fica a dica, viu? Hashtag fica a dica. Vamos juntar aí, Iguinho, vamos pensar aí, Iguinho. É isso aí. E o que está esperando para hoje, pastor Edson? O que o pessoal pode esperar de hoje, desse podcast? Tenho certeza que vai ser um podcast muito edificante, como edificante tem sido os anteriores, né? Todos os episódios até agora têm sido de altíssima qualidade, né? Um nível muito bom. E acredito que os nossos adolescentes, pais, familiares, enfim, todos aqueles que estão assistindo, ouvindo o podcast, têm sido muito edificados. Então, assim, o cara não pode reclamar que não tem conteúdo de qualidade. Amém, né? amém. Isso aí. E aí, a gente tem um time, né? O time não é formado só por uma pessoa. Apesar que o pastor Edson tá aqui, é peso pesado, mas tem que ter o time completo. E tá aqui conosco o nosso pastor Renato também, o líder do Jump, líder também lá do Runner, junto com o Diogão. E aí, pastor Renato, o que manda para hoje? É isso aí, paz do Senhor. Runners, olha, o tema de hoje tá top demais, viu? Obediência, falar um pouquinho sobre honra também, né? Porque as duas coisas estão interligadas, né? Exatamente. E hoje a minha grande pergunta é: obediência é uma obrigação ou uma decisão? Meu Deus. E aí fica a dica, né? Meu Deus, ó, já anota essa pergunta aí. Já anota essa pergunta. Responder essa pergunta aí ao longo do podcast, né? É isso aí. Fica ligado aí. Pergunta? Obediência é uma obrigação ou uma decisão? Meu Deus, eu vou dar uma resposta então. Segura aí. Senão vai perder a audiência. Cortaram meu barato. Segura. Eu vou ser disciplinado, mas segura, para não perder a audiência. Mas anote aí, não perde essa não. E aqui para fechar aqui o time, meu fiel escudeiro aqui, Iguinho. Manda lá, Iguinho. A paz do Senhor, runners, todos que estão nos assistindo. De fato, é um prazer estar aqui mais uma vez. E falando sobre um tema tão importante, né? Sobre obediência. Não tem como falar de uma vida com Deus e não falar de obediência. É impossível desvincular essas duas coisas. E já que o pastor Renato entrou aí com a frase dele, eu vou falar a minha também, para a gente já começar esquentando aí. A genuína obediência é praticada em tempos de luta e de glória, ainda que eu precise fazer sacrifícios. Meu Deus, o homem veio pesado, viu? Tem que me preparar muito. Você é físico ou é filósofo? Tem um filósofo aqui, a gente não sabia. Meu Jesus amado. Cara, ó, é o nosso Iguinho de Mileto, velho. Meu Deus, é impressionante. É isso aí. E eu já vou começar, você falou de botar fogo, eu vou logo botar fogo aqui no negócio. Gabi perguntou se eu ia ter coragem de fazer essa pergunta, mas eu vou ter que ter coragem de fazer essa pergunta. Eu queria colocar para todos aqui de uma forma geral, porque a gente tá falando de obediência, gente. Quem nunca teve um momento que desobedeceu, não é? E eu queria saber de vocês, se vocês podem contar alguma história que, por ter desobedecido, seja um pai, uma mãe, um chefe no trabalho, um líder na igreja, um pastor na igreja, você acabou se dando mal por causa disso. Vocês poderiam contar alguma coisa aí pra gente? Pra essa moçada que tá assistindo aí? Quem é que pode começar aí? Não, toda vida que eu falo de desobediência, eu me lembro de uma... Meu Jesus amado. Aprendi... como é que se diz assim? No caso, assim, a dirigir com entre 15, no caso, 16 anos. E meu pai, ele sempre falava, você vai querer mesmo, como é que se diz assim, aprender, porque você não vai poder
tipo assim, ficar o tempo todo andando no carro e tudo e tal, né? E aí aprendi, e aí um belo dia tava lá pegando no carro, né? Tira, bota, no caso aí garagem e tal, né? E num belo dia esqueci. E aí, ó, pô, bati o carro. Meu Jesus amado, esse dia nunca mais eu me esqueço. Pense numa desobediência que me trouxe um peso, viu? E até hoje eu levo aí essa culpazinha, viu? Sim, você quer dizer que até hoje tem a marca aí. Não, a marca não, mas o carro ficou bem marcado, viu? Não tenho dúvida. Olha aí, olha aí, olha aí. E vocês dois? Vocês dois? Vai lá, meu pai. Pau ímpar pra quem vai Vai lá, começar. meu pai. Cara, quando eu era garoto, era adolescente, né? A gente, na casa que a gente morava, tinha um beco e o registro d'água, né? E tem um pedaço do cano que fica exposto, né? E ele tava com um pequeno vazamento, assim, bem pequeno, né? Que papai, possivelmente no dia seguinte, iria providenciar para consertar. E aí, numa hora que eles deram uma saidinha, eu fui tentar consertar, cara, né? E mesmo, ó, não mexe nisso, não mexe naquilo. E eu não sei por que cargas d'água eu achei que colocando um pedacinho de palito de fósforo ali ia tapar o furinho. Velho, arrombou. O suficiente para causar uma inundação. Foi uma inundação, cara, de verdade, né? E ficou ali alagado. E na hora papai não estava em casa e eu me desesperei, sem saber o que fazer. Né? E quando papai chegou, que viu aquela arrumação, nossa, eu tava muito envergonhado. E é um exemplo de tantas coisas, né, que a gente às vezes minimiza, a gente acha que sabe resolver, ou a gente acha que sabe agir. Às vezes tem até uma boa intenção, não foi o caso Às do senhor. vezes até O senhor uma boa foi intenção. com uma boa sem intenção, dúvida. né? De tentar resolver um problema que tá por minúsculo que fosse, né? E aí você desconsidera a voz daquele que é mais experiente, né? A voz daquele que... Enfim. Isso aí, Guinho. Eu vou de um simples, mas que foi muito marcante. Antigamente, há uns anos atrás, a gente tinha uma casa de praia no interior e lá a energia era muito ruim. E vovô tinha um lampião a gás. Sabe? Tinha um Entregou a idade, botijãozinho viu? a gás, Vovô tinha, né? Quem não é vovô que tinha. Aí tem um botijão a gás e o botijão a gás ele fica saindo um fogo lá dentro, um lampião mesmo, fica saindo um foguinho. E tem uns furinhos embaixo, que é justamente para o oxigênio entrar e haver a combustão. E meu avô disse, olha, não pega aí que queima. Aí eu fiquei curioso com aquele negócio, eu era menor, e aí eu fiquei curioso com aquilo ali, cara. E eu fiquei olhando, aí, vovô, cuidado, não bota o dedo que queima. Falou uma vez, falou duas, eu tenho certeza que ele não falou a terceira de propósito. Porque eu fui lá e meti o dedinho, e queimou. E queimou bastante o meu dedo, mas isso... Depois que queimou, ele chegou pra mim e disse, eu não falei pra você? Não era pra você colocar o dedo aqui? Aí foi lá e tratou. Me ajudou. Né? Mas aquilo me ensinou. Hoje eu lembro desse episódio, porque não foi por falta de aviso, mas ele disse, olha, eu avisei que você ia se queimar. E eu me queimei, mas depois ele tratou e isso acabou servindo como um aprendizado pra mim. Isso aí, eu não posso fugir também aqui dessa situação, tem que me colocar também. Eu tava vendo aqui isso, meu Deus, o meu acho que vai ser o pior de tudo. Aqui, cara, eu tava lembrando, um que me marcou, foi na escola. Eu tava, acho que no segundo ano do ensino médio, ou terceiro ano, não me recordo exatamente agora. Eu nunca tinha ido pra coordenação, nunca tinha ido pra coisa nenhuma dessa. E minha turma, teve um dia lá que a minha turma teve um problema sério com um determinado professor lá. Sei que o professor disse que ninguém era para descer pro intervalo. E o pessoal bateu o pé, disse que ia descer. Eles que não ia descer, que ia chamar o coordenador, não, o inspetor da escola para ficar lá na porta. O pessoal desceu com o inspetor, com o professor, com todo mundo na porta. E foi todo mundo. Aí eu sei que ficou aquele alvoroço, só ficou eu e mais uns 3 na sala. Aí eu fiquei indignado porque eu achei que o pessoal estava sendo injustiçado. A minha motivação já foi um pouco diferente. Eu estava achando que o pessoal, no auge da minha adolescência, achando que tinha muita sabedoria, muita né? experiência, muita né? experiência. Não, isso é injustiça, isso não pode. Pois eu vou descer para tomar água. Eu vou só... Tipo aquele rebelde, sabe nem ser rebelde. Desci só para tomar água e voltei, mas desci. Aí, resultado, foi suspensa a turma todinha. Incluindo você. Não, e eu não ia ser. Aí, porque, como eu não tinha... minha ficha era uma ficha limpa, a pessoa nem imaginava. Aí eu mesmo disse, não, eu desci também. Eu sei que no final das contas eu acabei sendo suspenso também. Mas aí hoje eu tentando me lembrar de algumas coisas assim, isso foi uma coisa que me marcou. Por quê? Porque às vezes são pequenas coisas.
eu não desci na rebeldia como os meninos desceram, sabe? Eu não fiz o movimento que o pessoal fez, mas eu meio que afrontei com a mínima coisa e fui tão punido quanto os outros. E diga-se de passagem, merecidamente. Porque a ordem não era, não desce, não passe X minutos lá. A ordem era, não pode descer, não pode sair da sala. E eu saí. E eu carrego essa manchinha escolar aí. Ou seja, eu vou ter que contar pro meu menino. Você não é um ficha limpa, bro. Eu era uma ficha limpa até esse dia. Meu Deus, eu vou ter que contar isso. Será que meus meninos vão assistir um dia esse Runnercast e vão me cobrar isso aí? Mas Arthurzinho, Manuzinho, que vocês estiverem vendo isso na posteridade, foi só um deslize, mas eu aprendi. Aprendi com erro, não precisa aprender com erro não, viu? Mas vamos lá, gente. É isso, é para mostrar que todos nós, a gente em determinado momento da vida, a gente vai ter situações que a gente erra, situações mais graves, situações mais simples, mas todas elas terão consequências pra gente, tá? Então, por isso que é muito importante a gente falar aqui sobre obediência. Por isso que esse tema está aqui na mesa hoje, porque é um tema importante para nós, que somos mais maduros, importante para vocês que estão na adolescência, importante em todas as faixas etárias, porque cada faixa etária vai ter os seus desafios, né? E aí eu já queria perguntar para o pastor Edson uma coisa. Pastor Edson, quando a gente está falando sobre obediência, sempre tem uma pergunta que paira no ar. Isso foi uma coisa que a gente estava até conversando internamente aqui, porque vemos e convenhamos, sendo bem sinceros, quando a gente fala de obediência, muitas vezes a gente obedece por medo do castigo. E aqui, quando a gente falou de desobediência, não sei se vocês prestaram atenção, mas a gente acabou enfatizando muito o castigo às vezes, sabe? O castigo. E às vezes a gente obedece com medo do castigo. E aí, para Deus, será que esse tipo de obediência é aceita ou o Senhor só aceitaria a obediência por amor? Como é que funcionaria isso? Então, obedecer por amor é bem melhor, né? Porque há quem cumpra algo, como você bem colocou, por medo de uma consequência negativa, por medo de uma punição, tá? E dá para a gente desvalorizar completamente essa obediência? Penso que não. Eu acho que a gente precisa ter conhecimento que nossos atos vão gerar consequências, né? Então, mesmo essa obediência, eu acho que ela tem algum valor, mas ela não é a melhor. A melhor é a obediência por amor. Porque a obediência por amor, ela está ligada com a lealdade, né? A obediência pelo medo, ela está ligada à fidelidade. Olha o curso de diaconia aí. Tá? Porque a fidelidade nos leva a fazer algo que se pede ou algo que se é esperado, e a gente faz simplesmente porque aquilo seria a nossa obrigação, de fato, aquilo é a coisa certa a ser feita. Mas quando a gente age com lealdade, significa que a motivação do nosso coração ela está alinhada com aquele que está pedindo, com aquele que está ordenando, com aquele que está dando a direção, né? Então, essa obediência por amor, ela finda revelando um caráter leal. Então, em suma, pensa um pouquinho por aí. Uma coisa que eu estava até lembrando, o senhor estava falando, eu estava lembrando do meu filho. Eu tenho filhos pequenos ainda, especialmente Arthur, com 3 anos. Acho que passa até um pouco sobre maturidade, né? Tem situações da vida da gente que a gente, por não ter conhecimento ainda da maturidade, para entender o que é o amor, assim, se a gente não tiver um relacionamento, não tiver maturidade a nível espiritual, se for uma criança espiritualmente, a gente não tem essa maturidade de conhecer quem é Cristo, muitas vezes a gente acaba obedecendo pelo temor, né? Pelo medo. Imagina, mas à medida que a gente você é criança, você é uma entendendo. criança, você não entende tudo, né? Você não tem todo o conhecimento, você consegue ver apenas em parte. E a própria Bíblia diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos, ou seja, tem muita coisa que a gente vai fazer e a gente, cara, eu acredito que Deus sabe o que é melhor, eu vou obedecer. É isso. E a ideia é que a gente não vai ficar criança espiritualmente falando o resto da vida, é que a gente cresça, amadureça, e aí eu acho que a gente vai ter essa migração de uma obediência que às vezes começa por um temor, passa a ser uma obediência por um entendimento, uma obediência por amor, né? É isso. Você ia falar, Iguinho? E eu acho interessante isso que o pastor levantou, porque quando eu obedeço por medo de uma punição, vamos supor, eu obedeço meu pai porque ele pode me castigar por aquilo. Se eu, em algum momento, tiver uma oportunidade de fazer algo escondido do meu pai, eu vou estar muito mais tentado a desobedecer porque eu sei que eu não vou ser punido.
Mas quando eu obedeço por amor ou por honra àquela determinada pessoa, independente de estão me vendo ou não, eu obedeço. Porque não é uma questão de ser visto. É uma questão de você entender que aquilo é o certo e que eu preciso fazer o que é certo. Então, quando eu obedeço por amor, não importa onde eu esteja, se eu estou sozinho no meu quarto ou dentro da igreja, eu não vou desobedecer. Então, eu acho que essa é um outro ponto interessante dessa relação que você perguntou aí. É isso. E falando sobre obediência, às vezes a gente até obedece. Isso aí é fato, já foi colocado aqui. Só que a gente obedece e obedece um pouco meio que resmungando, reclamando. Ah, eu tô lá. Eu vou dar um exemplo aqui trivial do dia a dia. A mãe manda o filho ir comprar um pão. Aí eu saí para comprar o pão, mas como é que pode? Ela podia ter me pedido quando eu tava do lado da padaria, chegando em casa. Ela me pede quando eu chego em casa, eu vou ter que voltar de novo. E vai resmungando, vai reclamando. E tem uma outra situação também. Já se prepara aí, viu, pastor Renato? Que essa vai ser pro senhor. Uma outra situação também que é o quê? Às vezes a gente até obedece, mas às vezes com segundas intenções. Isso acontece. E trazendo até um exemplo, talvez que fique claro para a gente aqui no ambiente de igreja, por exemplo. Você imagina, por exemplo, um menino que toca guitarra. E ele quer muito tocar na principal banda, no principal culto. E ele, tudo que o líder dele pede, ele faz de imediato. Ele faz até mais do que pede, mas às vezes com segundas intenções. E aí, como é que para Deus, como é que isso é aceitável? Até que ponto ele espera da gente nesse sentido? Na verdade, Bruno, eu acho que Deus sempre espera de nós que a gente procure, no caso, obedecer porque ama Ele. Sobre todas as coisas, né? Porque quando a gente ama, a gente... tipo assim, eu acho que pra mim, no caso, a melhor forma de você dizer que ama, no caso, alguém é você honrar essa pessoa. Ou ser também, no caso, obediente a ela. Né? Porque não adianta eu dizer que amo e não cumpro nada do que ela diz. Né? Então, assim, se eu digo que eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu procuro sim, no caso, obedecer e fazer o que Ele manda. Né? Então, assim, quando eu faço... Jesus disse isso no Evangelho de João, né? Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos, exatamente. Né? E segue, né? Então, sempre a gente deve seguir por amar a Deus e procurar fazer as coisas porque ama a Deus. Né? E quando você tem esse olhar, você vai procurar fazer não só... Você abre mão daquilo que você tem como sua maior, digamos, como é que eu posso dizer assim, vontade, né? Por quê? Porque você ama a Deus. Né? E aí, a partir de então, você começa a fazer a coisa com muito mais, com uma intenção muito, digamos assim, melhor. Né? Renato, só complementando, né? Em algumas palavras aqui para a liderança na igreja, né? E já dei essa palavra algumas vezes. Eu sempre falo, né? A gente fala muito em serviço aqui na igreja, né? De servir, que esse é o nosso chamado, fomos chamados para servir. Só que antes de servir, a gente precisa amar primeiro, né? Porque a gente serve melhor quando a gente ama. Só que, Bruno, antes de servir... Antes de servir, você precisa aprender a obedecer. Porque quando você serve bem, é quando você obedece. Né? Que você não faz do seu jeito, você faz do jeito que lhe é pedido para fazer ou lhe orientar a fazer. Né? Agora, antes de obedecer, a gente precisa amar, aprender a amar. Porque obedece melhor quem ama. É verdade. Né? E antes de amar, a gente precisa aprender a ter prazer, a se deleitar na companhia daquele com quem a gente está convivendo. Então, é uma sequência de sentimentos ou de posicionamentos que a gente não pode inverter. Você pode tentar colocar em ordens trocadas isso daí. Não vai rolar da melhor forma. Onde é que as coisas são potencializadas? Quando eu começo pelo prazer, passo pelo amor, passo na obediência e chego no serviço. Então, nesse exemplo que você deu aí do serviço, né? É errado você querer tocar na banda A da igreja, né? Ou no culto que tem mais pessoas, ou no culto mais movimentado. Eu não penso que seja necessariamente errado, né? Agora, talvez a motivação esteja errada. Esteja errada, tá? Porque quem faz por amor... Ele não vai fazer acepção se é
o culto do domingo, ou o culto da terça, ou é a reunião que tem ali na célula com 8 pessoas. Inclusive, ele vai fazer com a mesma energia. Ele vai fazer com a mesma energia. A mesma entrega, né? Porque Porque se ele esse é o sabe segredo. Para quem ele está fazendo, não importa se vai ser às 8, às 10, né? Exatamente. Então, Ele assim, está fazendo para Deus, né? ó, Deus vai estar presente onde? Só no culto que tem mais gente? Ou ele vai estar onde tiver 2 ou 3 e o Senhor já vai estar presente? Se ele está presente onde tem 2 ou 3, você já vai sentir prazer na presença dele ali. É verdade. Então não faz a menor diferença. Então, é que, na verdade, as pessoas... acho que sempre foi assim, né? Em nosso tempo, talvez isso esteja mais potencializado por causa da divulgação de tudo, né? Tudo é muito exposto, é muito disponível para todo mundo. Essa questão de você querer ser reconhecido, de você querer ser visto, de você... Cara, isso é a maior bobagem que a gente pode se envolver, né? Principalmente quando a gente está pensando em termos de igreja, de reino de Deus. E o Senhor me lembrou de uma coisa, porque quando eu comecei a realmente entender que o chamado de Deus para minha vida era pregar a palavra, na minha antiga igreja era muito comum o círculo de oração de jovens, né? E o círculo de oração de jovens sempre foi um ambiente onde ia pouquíssimas jovens, 1, 2 jovens, às vezes só iam as irmãs que ficavam ali na frente daquele trabalho. E toda vida que eu ia, muitas vezes as irmãs me davam a oportunidade de pregar, e às vezes eu pregava para a igreja vazia, só para elas mesmo. Dava uma saudação, como chamavam, né? Um comentário. E foi ali o início da minha escola. Foi ali que eu comecei a aprender como é que era. Para, às vezes, ninguém. Para 2 pessoas, para uma irmã que estava lá dirigindo. Não é a quantidade de pessoas. Você começou seu ministério aqui, você não tem que querer começar, meu irmão, num culto com 3.000 pessoas. Não funciona assim. Começa na tua casa, com os teus amigos, com um grupo de amigos. Prega para o teu colega que está sentado do teu lado na escola. Isso já é uma pregação enorme. E ali você vai aprendendo, vai amadurecendo. E Deus vai gradualmente lhe colocando em alguns momentos. Ou não. Talvez Deus queira lhe usar sempre para ganhar uma vida de cada vez. Uma vida de cada vez. Numa conversa, numa roda. E não há nenhum demérito nisso. Pelo contrário. Pelo contrário, melhor é se ele ganhar vários colegas dele numa conversa de 1 em 1. E eu coloquei essa conversa aqui porque a gente sempre precisa obedecer, mas não dá para obedecer de qualquer jeito. O senhor já até colocou uma ordem aí nas coisas. Eu estava lembrando aqui de uma passagem quando foi questionado, o próprio Jesus foi questionado, qual o maior mandamento? E ele coloca, né? Amarás ao Senhor teu Deus Aí ele fala, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A obediência, você vai entregar tudo. Tem até um pastor que ele fala que a obediência tem os 3 Is, né? Ela tem que ser imediata. Quando te pede, você tem que obedecer imediatamente. Ela tem que ser inteira, não pode ser pela metade, né? Saúl é que o diga. E ela também tem que ser interna, porque tem que ser de todo o coração. Tem que ter a inteireza do coração também. Então, isso vai com a maturidade, a gente conhecer, a gente crescer em conhecer ao Senhor, a gente vai o amando, entregando realmente essa obediência de forma integral, né? Mas é isso. Você ia falar, apaixonado? Não, e aí assim, Bruno, você pode entrar também dentro de uma outra palavrinha também chamada barganha, né? Porque às vezes você só faz se você for ter aquilo em troca. Né? E tipo aí coisa de criança, né? Exatamente. E aí você corre um risco sério de estar fugindo completamente no caso aí do propósito, né? Olha aí. Isso aí falou sobre barganha, eu me lembrei logo automaticamente de criança e me lembrei de um caso de Arthur que teve essa semana. Eu queria até compartilhar aqui. Foi um caso de Arthur com o Gabi, que aí Arthur, para quem não sabe, meu filho ele tem 3 anos e meio. E aí a gente saindo de manhã, ele... Do nada, assim, ninguém tinha falado nada. Foi uma coisa bem, bem legal, assim, foi bem bonita. Ele chegou, olhou pra mãe assim, mamãe, te amo. Aí, ixi, a mãe se derreteu toda. Aí pra completar, ainda deu um abraço nela. Aí pronto, derreteu completamente. Eu tive que pegar ela com a pá e botar dentro do elevador, ela toda derretida. Mas... triste ilusão daquele dia, não ia terminar tão derretido daquele jeito. Quando foi de tarde, Arthur pegou pra ser teimoso, pegou pra dar trabalho, pra ser desobediente, a mãe não faça isso, ele fazia. E ele fazia tudo ao contrário. E no final do dia, aquela situação que tava a mãe toda melosa lá, super feliz com aquela expressão de amor que Arthur teve por ela, meio que foi esquecida por causa do cenário da tarde, que foi o cenário da desobediência, da teimosia.
E eu fiquei pensando assim, parece que a cena, o cenário que houve à tarde, parece que anulou a cena que houve de manhã. Por mais bonita que tenha sido a cena de manhã. Eu fiquei pensando, isso é num contexto humano. E com Deus. Porque às vezes eu sou um pouco como isso. Será que eu não sou esse, como o Arthur foi, aí trazendo uma representação humana? Eu não sou um pouco disso também. Eu falo com a minha boca, eu chego para o Senhor, Senhor, eu te amo, tô até simbolicamente um abraço no Espírito Santo, sabe? Me derramo, choro, mas durante a manhã, quando é a tarde, eu tô lá desobedecendo. Eu vi como é que Gabi reagiu. Eu sei como é que eu reagiria. E aí, como é que Deus reagiria numa situação dessa? Como é que é a reação normalmente de Deus? O que você acha, Guinho? Cara, fazer um paralelo com isso aqui, né? Qual é a melhor forma? Quando você está num relacionamento, como é que geralmente você expressa o amor a uma pessoa? O que vale mais para o seu parceiro no relacionamento é você dizer para ele que ama ou as suas atitudes e ações dizerem para aquela pessoa que você ama? Eu acredito que para todo mundo vai ser muito mais importante as atitudes. Da mesma forma é com Deus em relação à obediência. O que é mais importante para Deus é eu ficar dizendo para ele, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, glória a Deus, eu te amo, e tá aqui na igreja, e tá chorando, isso, aquilo, outro. Mas o que é mais importante para Deus é esse tipo de expressão labial ou da boca ali para fora, ou é quando eu estou sozinho num ambiente ou com um grupo de amigos que não é evangélico, eu honrar o nome dele através da minha obediência. Quando meus amigos começam a falar coisas que não agradam ao Senhor, eu simplesmente, ei, o assunto não tá legal aqui para mim. E simplesmente me afastar daquilo ali. Em João 14, capítulo 14, versículo 15, vou só confirmar aqui se é essa mesma. João 14, 15, diz assim, se vós me amais, obedecerei aos meus mandamentos. O pastor comentou aí. E um outro texto diz... E este é o mandamento do amor, que andareis em obediência às suas ordenanças. Como tendes ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que andeis em amor. Então, que é em 2 João 1,6. Obediência e amor estão ali um do lado do outro. A forma que eu encontro, uma das formas que eu encontro de provar o meu amor a Deus é obedecer os princípios dele para comigo. E se eu faço isso, eu estou dizendo assim, Senhor, de fato, eu estou dizendo sem palavras que eu o amo. Como ele não iria nos recompensar em relação a isso? E o legal é que quando você obedece por amor, você entende que não é pela recompensa que você faz isso. É pelo fato de você amá-lo. As recompensas vêm, bom... No caso é decorrência, né? É decorrência. E assim, elas se tornam, entre aspas, até de forma menores, quando comparados ao prazer que você sente em dizer, eu estou honrando ao meu pai. Eu estou honrando a ele. Isso é prazeroso. Então, respondendo aí, eu acho que é nessa linha. Não dá para desvincular a obediência de uma prova de amor, como uma prova de amor. Você estava falando aí que as coisas vêm como consequência. Até tinha separado, fiz essa marcação hoje aqui na minha Bíblia, em Deuteronômio, né? 1 e 2. 28, capítulo 28, versículo 1 e 2, que fala: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar ou obedecer, depende da versão, todos os meus mandamentos que lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas as bênçãos. Meu amigo, não é nem as bênçãos é que vão correr atrás de você, se a gente obedecer. E aí a gente tem prazer em recompensar nossos filhos. A gente dentro da pecaminosidade que a gente tem. Eu tiro por mim. Quando o Arthur tá super obediente. Ontem, essa semana foi uma semana difícil. Ontem ele foi um dia que ele tava bem, cara, vamos sair comigo, vamos ali num parque. E aí fui com ele. Eu tenho prazer. Só que eu tô falando de um ser pecaminoso. Você imagine Deus, que é puro, que é perfeito, e outra, e que não tem limite para abençoar, porque eu tenho um limite. Meu limite tá lá, o banco me dá o meu limite, tá lá. Mas ele não tem, ele é dono do ouro e da prata, todo. Então ele não tem limite. Então você imagine que realmente as bênçãos, quando a gente obedece, elas correm atrás da gente, né? Muito mais do que a gente imagina, né? Você ia falar, pastor? Não, é isso aí. Concordo plenamente. Olha aí o pastor aí, tá vendo? Vamos obedecer. Aí, vamos continuar.
Gente, você tá falando aqui, eu vou pro senhor agora, viu, pastor? Porque teve uma coisa do TQD que eu queria ter perguntado. Lá foi da última série de Gênesis. E acabou que não tive a oportunidade aí. Aprove Deus que eu tive a oportunidade aqui no Runnercast de perguntar. Teve lá em Gênesis 33, foi espetacular, diga-se de passagem. A gente até comentou muito nos Z-Groups. Eu, particularmente, nunca tinha lido Gênesis como foi dessa vez. Tanto que pra mim eu ainda também. tô ruminando os textos de Gênesis. A gente tá em João, mas eu tô ruminando Gênesis até agora. E Gênesis 33 fala um pouco sobre Jacó. E aí, Deus tinha dado uma ordem expressa a Jacó. E a ordem foi o quê? Que ele retornasse para casa, para a terra dos pais. E Jacó, ok, saiu, só que no meio do caminho ele resolveu meio que abortar a ordem que foi dada, achou uma boa ideia parar em Sucote, Siquém, comprou uma terra lá, estabeleceu sua tenda, ou seja, fez morada lá. Mas fez morada numa terra que Deus não mandou ele ir. Deus mandou ele fazer morada em outra terra, ou seja, ele estava em local de desobediência. Mas o que me chamou a atenção nessa passagem? Foi porque logo quando ele começou a fazer morada, ele fez uma coisa. Ele levantou um altar de adoração ao Senhor. E aquilo veio como uma marretada para mim. Eu disse, meu Deus, será que a gente não é um pouco assim também? A gente às vezes está no local de desobediência, está em posição de desobediência, e a gente quer compensar um pouco e estabelecer um altar de adoração. Será que isso compensa? Será que isso reverte, ameniza aquela situação de desobediência que a gente está? E aí, pastor? Tem uma história na Bíblia semelhante, né? E talvez mais didática. É aquela situação lá de Saul. Quando ele recebe a ordem do Senhor por intermédio do juiz, né, do profeta Samuel, e o Senhor diz assim, vão lá e destrói os amalequitas. Os amalequitas foram um povo que fizeram muito mal. Ele era um povo extremamente perverso, e a medida da maldade dele chegou no limite, né? E, na verdade, essa ordem do Senhor era o juízo divino sobre a vida dos amalequitas, né? Sobre aquela nação impiedosa. E quando Saul vai, ele obedece parcialmente, né? Ele conserva o rei em vida e poupa o melhor dos animais. Quando o profeta Samuel chega, ele escuta o balido das ovelhas, né? Um mugido lá das vacas, e diz, Saul, que mugido é esse? Que balido é esse que eu estou ouvindo? Aí Saul, ele diz assim, não, mas que o povo, né? Que já não foi o cara, né? Ele era o rei, mas aí já terceiriza o negócio. Que o povo poupou o melhor do gado para sacrificar ao Senhor, para oferecer em sacrifício ao Senhor. E a palavra que vem do Senhor pela boca de Samuel é, Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, assim, a ordem não foi para você poupar o melhor e oferecer em sacrifício. Se essa tivesse sido a ordem do Senhor, parabéns, você estaria bem. Mas não foi. A ordem do Senhor foi, acabe com tudo, destrua tudo, não pegue nenhum despojo. Né? Então, o que Saul tentou fazer aí, pastor Renato? Ele tentou, usando a tua palavra aí, barganhar com Deus. Eu não penso que tenha sido o caso de Jacó, certo, Bruno? Eu não penso que tenha sido o caso de Jacó. Eu não acredito que ele tenha levantado aquele altar de adoração a Deus como forma de barganhar. Tentar compensar. Tá? De compensar ou coisa que o valha. Não, eu não... O texto bíblico, o contexto, não nos leva a ter esse entendimento. Tá? Mas, quando a gente lê a história toda, a gente vê que as consequências daquele ato de desobediência dele ao ficar em Sucote foram terríveis. A filha dele. A filha foi estuprada. Os filhos viraram assassinos. Né? Os filhos foram vingar a irmã e findaram cometendo uma chacina. No final das contas, eles tiveram que se mudar. Ou seja, não foi bênção ficar ali, estabelecer um lar ali naquela terra que não era para eles terem ficado. Tá? Então, eu acho que cada coisa a gente tem que colocar sob certa perspectiva. A lição, assim, a moral que eu tiro disso aí é o seguinte, cara, obedecer gera excelentes consequências, excelentes frutos,
E desobediência geram frutos terríveis. Consequências horríveis. O mesmo texto que você leu aí, Deuteronômio capítulo 28, a primeira parte, ele fala das bênçãos. As bênçãos da obediência, né? E as bênçãos que vão atrás para quem obedece. Mas a segunda metade do capítulo, meu filho, né, que você não leu. Só ficou com a parte boa. Só ficou com a primeira parte, mas marca a segunda parte também. Vou marcar agora. Marca a segunda parte. A segunda parte fala das consequências da desobediência. Aí vem o preço, né? Tem um preço. Só pra vocês marcarem junto comigo também. Ó, tá vendo? Vamos... Aqui uma lição prática de obediência, minha gente. Tá vendo? Vamos lá. Capítulo 28 e desce só um pouquinho a partir do versículo 15, que ele vai falar castigos decorrentes da desobediência. Ele já começa assim, ó. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. Ou seja, o contrário é muito verdadeiro. Do jeito que a gente falou lá, que se obedecer, não precisa nem correr atrás das bênçãos, as bênçãos que correm atrás da gente, aqui ele também tá falando a mesma coisa. Se desobedecer, se preocupe não, meu amigo, que as bênçãos vão correr atrás, mas sabe por quê? Correr atrás de você. É que o lance é o seguinte, é que o princípio por trás das duas atitudes é o mesmo. O princípio espiritual por trás das duas atitudes é o mesmo princípio, né? Ele é regido pela mesma lei, a lei da semeadura. Então, assim, tanto para um lado quanto para o outro, a lei que rege é a mesma, tá? Então, se você obedece, a lei da semeadura diz, cara, tua colheita será poderosa. Isaac, teve até um exemplo com Isaac, né? 100 Exatamente. 100 para 1, onde ninguém tava colhendo nada. Ao ponto das pessoas olharam e ficaram com inveja dele, né? Como é que pode? Ninguém colhe nada, esse cara. E o propósito de Deus é completamente, no caso, diferente, né? Para o pai, ele disse vá. Para o filho, ele disse fique. Exatamente. Né? Mas a grande, digamos assim, questão era o quê? Obedecer. E tem uma coisa legal que, tipo, não adianta você tentar ficar remediando a desobediência, tentando costurar ou fazer da desobediência uma coisa melhor. Por exemplo, você está em um determinado contexto onde você sabe que Deus não se agrada daquilo, mas você fica tentando, mas se eu ficar lá, eu vou estar evangelizando aquelas pessoas. Mas se eu estiver lá, se eu ficar com essa pessoa me faz bem. Ela até lhe afasta de Deus, mas é porque ela me trata tão bem, me trata com carinho, me trata com respeito, eu acho que eu posso ganhar ela. Mas você sabe que você está na posição de desobediência. Melhor do que ficar tentando remediar a desobediência é parar, sair desse cenário e ir para o cenário de obediência. Porque num contexto de desobediência, se você ganha uma bênção do Senhor num contexto de obediência, você está lá servindo, tal, ganhou ali uma bênção do Senhor. Se você sai do cenário de obediência e passa para um cenário de desobediência, o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. E você tem que ter consciência disso. Meu irmão, se Deus me prometeu um ministério e eu decido ir para a farra, eu que escolhi ir para a farra, não foi Deus. Deus tem o melhor para mim, eu escolhi aquilo. Então, ao invés de remediar a desobediência, saia do cenário da desobediência e vá para a obediência. É a melhor opção que você vai tomar. E eu ainda digo que eu acho que, né, além de ser a melhor opção, eu ainda incluo que é a única opção, né? Jonas é que eu diga, porque quando o Jonas estava no barco, eu estava lembrando disso agora, Jonas estava no barco, quando o pessoal do barco descobriu que era ele lá, né? Lançaram sorte, enfim. Ele chegou e disse, não, pode me lançar no mar. Ele deu a solução dele, me lança no mar, ou seja... Ele estava disposto até a morrer por aquilo lá. Mas era a solução? Para o negócio não foi a solução. Tanto que ele ficou lá, teve uma estadia de 3 dias e 3 noites na barriga de um grande peixe, né? Deve ter sido uma maravilha essa estadia. Até que se resolveu quando? Quando ele reconheceu que precisava evangelizar aquele povo de Nínive, né? Então, quando ele voltou-se a entender que ele precisava obedecer, foi que as coisas se resolveram. Então, eu acredito que só tem essa solução, né? Só tem uma saída, tem que obedecer. E falando de obediência, eu não posso deixar de trazer aqui personagens clássicos de obediência, que são os pais, né? E aí, pastor Renato, vai ser para o senhor. O senhor trabalha aí com
Quantos adolescentes aí que tem, Pastor Renato? Entre pré-adolescentes e adolescentes? Tem noção aí? Entre pré e adolescentes, em torno de 170, 180. Pronto, já tá com a experiênciazinha para responder isso daí. Eu acredito que uma coisa que volta e meia acontece. O que acontece às vezes? Tem um jovem que ele é cristão, se converteu, e os pais não são. E eu tô falando de uma obediência agora no contexto familiar. E eu já vi muitas situações onde o próprio pai, que não é cristão, ele acaba tentando impedir a participação do filho, a vinda do filho para a igreja, o envolvimento do filho ou da filha na igreja. Se chega um adolescente desse pro senhor aqui? Essa pergunta aí é... capciosa, né? Chega um adolescente... Ele sempre faz isso comigo. Ele sempre faz isso comigo. Eu também não era ser disciplinado, mas vamos lá. Se chega um adolescente desse pedindo um aconselhamento, que ele fica naquela dúvida, e aí eu venho para a igreja e desobedeço os meus pais, como é que o senhor aconselharia um adolescente, um pré-adolescente desse? Na verdade, Bruno, é o seguinte, a gente deve... digamos assim, a palavra de Deus, ela diz que a gente deve ser, no caso aí, submisso às nossas, digamos, autoridades, né? Lá em 1 Pedro 2,13, ele fala que Pedro estava ali falando para os cristãos se, no caso, sujeitarem às autoridades do governo. Então, ele fala lá, ó, sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei, como, no caso, superior, quer aos governadores, como por ele também, no caso, enviado, né? Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei, né? Então, esse mesmo Pedro, lá em Atos, ele vai dizer aqui, ó, porém, respondendo Pedro e aos apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Então, assim, a gente deve, no caso, obedecer todas as nossas, digamos assim, autoridades constituídas, pais e etc. Porém, nós devemos levar também, no caso, em consideração se isso vai ferir algum, no caso, princípio bíblico ou também, no caso, é estabelecido pelo nosso próprio Deus, né? Então, assim, se o meu pai chegar para mim e disser assim, olha, você vai ter que matar fulano, eu não vou fazer isso, por quê? Porque isso fere, no caso, um princípio, né? Então, assim, embora ele seja o meu pai, embora eu deva também A obediência, a honra. honrar, também, digamos assim, obedecer, mas eu devo também, muito mais ainda, obedecer ao meu Deus. Né? O senhor já foi líder de jovens, não foi? Sim, comecei liderando adolescente. Foi? Já viveu alguma situação parecida, pelo menos com essa? Assim? Muitas situações assim. Umas até bem dolorosas, né? Eu já pastoreei uma jovem, final da adolescência, início da juventude, em que os pais não aceitavam que ela fosse crente de forma alguma, ao ponto de, uma vez, ela se aconselhando, né, comigo e com Cida, ela ter compartilhado, ela dizendo, pastora, falando para a Cidinha, né, o meu pai me disse que preferia me ver como uma prostituta. Já vi dessa também. Né? Já vi dessa. Meu Jesus amado. Numa mesa de bar, se prostituindo, do que ser uma crente. Né? E aí, obviamente, são situações bem delicadas, tensas, onde o jovem, o adolescente, né, às vezes ele sofre uma pressão, né, psicológica, até e emocional muito forte dentro de casa. E aí a gente tem que ir conversando com eles e ensinando-os ao tempo que honra o pai e a mãe, não deixando de guardar a sua fé. Então, ela vai exigir mais da liderança. Esse tipo de situação exige mais da liderança. Por quê? Porque se eu sei que eu tenho um adolescente, um jovem irmão, que ele vive esse contexto, eu sei que ele não vai poder estar participando de todos os trabalhos que a gente organiza. Então, a gente, com muita sabedoria, vai ter que encontrar alternativas, momentos alternativos, porque muitas vezes eles são impedidos até de vir à igreja. Isso. Verdade. Mas a gente pode ter alguns encontros alternativos de encorajamento, né, de oração. E nesse sentido, a gente vive até um momento favorável, porque a gente pode usar as tecnologias, né, para estabelecer esse contato. Né? Fazer o contato de igreja através de WhatsApp ou de Meet ou de alguma coisa, claro que não é a mesma coisa de ter um contato presencial, né? Lógico que
jamais vai substituir. Mas ele é muito útil em alguns contextos, como esse, por exemplo. Tá? Com certeza. A gente tem acesso à palavra de Deus, a Bíblia, de tudo quanto é versão, milhões de comentários. Mas e irmãos nossos que estão em países comunistas, em que eles não destroem Bíblias, queimam Bíblias, e muitas vezes eles não têm acesso à Bíblia, senão a pequenas porções da palavra de Deus. E quantas vezes ele pega uma página da Bíblia? Eu já vi testemunhos em que uma Bíblia chega numa comunidade e cada crente tem direito a ficar com uma página da Bíblia. Meu Deus. E aí cada crente ele decora aquela página da Bíblia para nos encontros secretos deles. Cada um diz, né? Olha, é isso, isso. E aí eu tô com uma continuação. É assim, assim, assim. Você percebe? A igreja ela vai florescer. Não importa em que contexto. Inclusive, historicamente, ela até floresce mais... Em contextos de perseguição. Né? É mais fácil, sinceramente. Porque onde se levanta aquele que segue por amor, realmente. É mais fácil essa pessoa que vive nesse contexto de pressão manter a sua fé firme e até desenvolver nela do que aquele que vive na facilidade. E aí, falar em pressão, eu corro até um risco, porque tem um físico na mesa. É verdade? E aí, meu amigo... Você falou pressão, já apareceu vários cálculos aqui de raiz quadrada. Já. Uma nuvem assim. Já. A diferença entre o carvão... A diferença entre o carvão e o diamante é a pressão, né? E a temperatura. Pastor assim, já tá pensando aqui na expansão. Aí, pronto, assim vai. Mas, comentando uma coisa, pastor, eu acredito que o pastor Edson vai lembrar. Porque ele me acompanhou por muitos anos. Mas eu fui o primeiro da minha casa a aceitar. Ele me acompanha, é verdade. Não, mas naquela época, né? Assim, da minha... Não gagueje não, Igor. Vai. Chega, bebe uma água. Beba um golinho d'água aí. Meu Deus do céu. Beba um carocinho d'água aí. Eu aceitei a Jesus com 9 anos de idade. E eu fui o primeiro da minha família a aceitar Jesus. Eu ia para a escola dominical porque tinha sorvete. E nessa brincadeira, eu aceitei a Jesus. E com 10 anos de idade, Deus me fez uma promessa. Eu era uma criança e Deus fez uma promessa que toda a minha família seria salva. Deus iria me dar toda a minha família. E aí foi passando o tempo, eu cheguei em outra igreja, o pastor Edson chegou a me pastorear nessa igreja também. E teve um período, que era o período vestibular, que eu vivia, meu irmão, eu vivia enfurnado dentro da igreja. Só faltava levar um colchão. E a minha mãe... ela chegou a dizer assim, olha, meu filho não vai passar no vestibular nunca, porque ele vive dentro da igreja. Eita, pressão, hein? E eu acho que o pastor Edson uma vez até comentou isso no culto, falando que quando ele ouviu aquilo, porque mãe falou aquilo para ele, né? Foi verdade. E chegou a pressão. O pastor Edson chegou e começou a orar por isso. E naquele ano, mesmo eu enfurnado dentro da igreja, eu passei no vestibular. E assim... durante todo esse período da minha vida, em casa, eu nunca levantei a minha voz para parar assim, ei, todo mundo senta aqui na mesa, eu vou pregar para vocês. Mas durante a minha vida, meu avô, que dizia que nunca seria crente, chegava para mim e dizia, olha, a melhor coisa que você fez na sua vida foi ter virado crente. Olha aí. Pelas atitudes. Na verdade, o testemunho falou muito mais alto, né? E o meu avô, quando foi aceitar Jesus... foi uma coisa, assim, surreal, porque Deus tinha dado uma promessa para mim, dizendo que ia salvar meu avô e não dividiria a glória com ninguém. E beleza, realmente a honra e a glória é dele. E o meu avô, no dia que meu avô aceitou a Jesus, num domingo à tarde, ele me chamou na varanda da casa e disse assim, meu filho, mais tarde eu vou pro culto e na hora do apelo pode me buscar que eu quero aceitar Jesus. Meu Jesus, amado. E no dia, ele foi pro culto à noite, na hora do apelo eu só fui sair do som, cheguei lá, levei ele e ele aceitou Jesus. Entendeu? É aquela situação. Honra o teu pai e tua mãe, guarda os princípios do Senhor dentro do teu coração e nessa brincadeira tu vai ser edificado e tu ainda ganha a tua família todinha para Jesus, meu irmão. E aquela família que antes te perseguia, você vai poder olhar e dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como adianta, hoje eu posso dizer. Não adianta entrar em guerra com a família e tá aqui, porque não faz sentido. Não é prudente, dessa, né? Não é prudente. E, Guinho, a conversa tá boa, mas a gente já tá encaminhando-se para o final. Mas tinha uma pergunta que eu não queria deixar passar, que é falando sobre essa geração agora, a geração que a gente chama de geração Z.
Obviamente não são vocês, runners, tá? Vocês são a geração eleita. Graças a Mas Deus. os estudiosos apontam a história de geração Z, ela tem uma característica, Igor. Essa geração Z que é o quê? É uma geração que tem dificuldade em aceitar líderes. É uma geração que ela é tida como uma geração tutorial, que geralmente fala, eu sei, eu faço, eu aprendo, e tudo é eu sozinho, O meu jeito é que é o certo. eu sei o que é melhor, eu sei que meu jeito é o certo. Será se essas características não acabam interferindo na dificuldade em obedecer às ordens do Pai? Quando eu falo Pai, Pai Celestial, e eu ainda coloco mais. Por quê? Porque muitas vezes, já foi até colocado aqui na mesa hoje, muitas vezes as ordens que Deus nos dá são ordens que, vemos e convenhamos, racionalmente parecem não fazer sentido algum. E aí, será que isso não acaba dificultando para eles em serem jovens adolescentes obedientes? Cara, primeiro, a base disso aí se chama confiança. Se eu não confio inteiramente de coração que Deus é maravilhoso, perfeito e tem o melhor dessa terra para mim, eu fico na dúvida se abrir mão de uma determinada coisa é realmente A melhor vale opção, né? a melhor opção diante de algo que Deus me pede. Então, se eu não tenho a convicção da minha fé e do Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu chamo de Pai, eu balanço na hora de tomar uma decisão. Então, se eu não sei obedecer, se eu não sei honrar, no fundo e na prática, eu não estou pronto para viver o melhor de Deus para minha vida. Porque eu não sei obedecer. Para que você que está nos ouvindo e até a gente, para que a gente possa viver o melhor de Deus nas nossas vidas, eu tenho que ter aprendido a obedecer, eu tenho que ter aprendido a confiar que Ele tem o melhor para mim, eu tenho que ter aprendido que não importa quão louco seja o pedido de Deus, vai valer a pena. A prova é Abraão. Cara, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um canto, que eu não vou dizer onde é, só vai. É loucura. Eu saio do meu lugar de conforto, de segurança, para um lugar que eu não faço ideia de onde seja, por um caminho completamente desconhecido. Mas Abraão sabia ao Deus que ele estava ouvindo. E olha a descendência de Abraão aqui. Entende? Então, o jovem, ele tem que entender que, primeiro, eu estou aprendendo, eu não sei de tudo, eu não sou, assim, com todo isso, você não é o suprassumo da sabedoria. A gente tem que se colocar no nosso lugar. Estamos aqui para aprender. Sempre teremos o que aprender. O pastor Edson tem o que aprender, o pastor Renato, Bruno, todos nós temos que aprender. Todos os runners temos que aprender, todos nós temos que aprender. E quando nós colocamos numa posição de humildade, de dizer, eu preciso aprender, eu preciso ser lapidado, eu preciso ser trabalhado, eu abro mão desse direito meu de me achar o dono da razão, e eu passo a parar, peraí, calma. Deixa eu perguntar aqui a quem de fato sabe se é a melhor decisão. E aí você passa a uma situação não só de obediência quando Deus manda, mas numa posição de, Senhor, estou diante de uma decisão, me ajuda aqui a tomá-la. Já é outra coisa, você já nem mais obedece, você pede já a opinião. Diga aí, o que é que eu tenho que fazer? E isso é uma chave na vida assim de qualquer mesmo, pessoa. Igor, porque assim, a palavra de Deus diz que o homem faz planos, mas que a resposta certa vem do Senhor. Né? Ele tem, no caso, uma visão muito mais ampla, muito mais... digamos assim, própria para as nossas vidas. Então, quando a gente abre mão daquilo, Deus, tá aqui, o que eu penso é isso, o que eu quero é isso, mas eu preciso confiar em Ti, eu preciso descansar em Ti. É isso que você tem para mim? E aí, meu irmão, quando você abre mão dessa sua vontade, quando você se deposita na presença de Deus, meu irmão, só bênção. Se prepare para o que vem de Deus. E obediência, ela não pode estar relacionada ao nosso entendimento. É porque a gente quer saber muitos porquês, pra quês, o nosso como entendimento vai é ser. limitado, né? Cara, não, a gente só precisa descansar no Pai. Por isso que esse conhecimento do Pai, esse amor ao Pai, saber reconhecer quem Ele é, você descansa. Por mais louca que aparentemente seja o pedido dele, cara, é o melhor. Eu não preciso entender por quê. Você vai lá e obedece. Esse é um grande princípio. O inimigo ele faz até o contrário. No próprio jardim, ele ofereceu... Deus, ele chegou e disse, olha, você só não pode fazer isso. Mas a obediência entregava todo o jardim para eles.
Mas a desobediência, o inimigo faz o contrário. Ele diz, ó, se você comer isso, ele te oferece pouco, dizendo que é muito. Se você comer isso, você vai ser como ele. Mas, na realidade, o pouco que ele oferece, a gente acredita, porque ele dá explicações, traz grandes consequências negativas para a vida da gente. Então, assim, a gente não precisa entender por que Deus colocou a árvore lá. A gente só precisa obedecer. E aí, obedecendo, a gente vai ter tudo disponível. Tudo que ele sabe que é para estar disponível para a gente. Acho que esse é um princípio legal, né? Mais alguma coisa de vocês? Não quero nada mais, nem nada menos do que o que Deus tem pra mim, né? Isso aí. Como diz o nosso pastor. Gente, tem uma convidada muito especial também que eu já queria chamar aqui, Nicole Barreto. Eu queria pedir que todo mundo botasse aí os fones pra gente se comunicar com ela. Nicole, que é uma runner do PG do Z Group, né? De Rodrigo e Kelly. Vamos ver se Nicole tá por aí. Vamos ver se... Oi. E aí, Nicole, paz do Senhor, tudo bem? Tá ouvindo? Paz do Senhor. Tô ouvindo sim, tô me ouvindo? Estamos sim, vocês estão ouvindo ela aí? Tô ouvindo sim. Maravilha, todo Paz mundo do te Senhor, ouvindo Nicole. aqui, Nicole. Nicole, acho que você está acompanhando aí o nosso Runnercast aqui falando sobre obediência. E aí eu queria fazer uma perguntinha para você. Você não vai escapar das perguntas também não, viu? Veio participar aqui, tem que responder também. A gente já foi até falado hoje aqui, foi até o pastor Edson que falou sobre o exemplo de Saul. E aí lá em 1 Samuel, capítulo 15, depois vocês dão uma lida lá novamente. E o que esse texto fala? Fala sobre uma obediência parcial. Ele não obedeceu completamente. E uma das coisas que influenciou ele não obedecer completamente foi até o fato do povo querer algo. E talvez ele tivesse um pouco de receio de obedecer e se tornar impopular com o povo. E aí, trazendo para o contexto da gente, será se muitas vezes Deus nos pede coisas que a gente tem medo de obedecer integralmente, com medo de ficar impopular, mal visto pelos amigos, pelos colegas, seja lá por quem for. E aí eu queria te transferir essa pergunta. Se você, em algum momento da tua vida, pelo fato de ter obedecido a Deus, preferir obedecer a Deus integralmente, você optou por obedecer, mesmo que aquela obediência te levasse a uma possível impopularidade com os teus amigos? Nossa, sim, com certeza. Eu acho que no meio de amigos não cristãos é uma coisa muito comum, né? Chegarem até nós propostas que não nos cabem. Por exemplo, alguns meses atrás eu convidei algumas amigas que já fazia algum tempo que eu não via para virem na minha casa, jogar vôlei e dormirem aqui. E aí a gente passou o dia e quando chegou de noite já tava tipo minha família dormindo, minha casa a gente coloca alarme, então tava tudo fechadinho e a gente assistindo um filme na sala. Aí elas estavam todas tipo cochichando, toda encabulada, vieram me perguntar: Nicole, será que não tem algum local que a gente possa comprar bebida, alguma coisa do tipo? Será que não dava certo? Já todas assim desconfiadas. E eu falei que não, né? Porque, primeiramente, isso vai contra os meus princípios. E, segundo, que eu estaria desrespeitando, assim, a minha família, minha mãe, porque com certeza é algo que ela não gostaria. E eu jamais faria isso de estar trazendo bebida para dentro de casa, né? Eu até lembro de ter falado assim: gente, vocês não conseguem se divertir sem estar bebendo, alguma coisa do tipo. Porque eu tenho certeza que é algo que elas não fariam na casa delas, né? Então, graças a Deus, ficou tudo tranquilo, apesar de ter ficado um clima estranho, mas eu não fui contra os meus princípios e permaneci no que o Senhor cobra de mim, né? Olha, isso aí é muito legal. Um exemplo da vida real, né? Prática. Acho que muito, muito didático, muito, muito legal esse exemplo, Nicole, que você trouxe aqui. Porque é isso. Essa sua decisão podia ter trazido impopularidade a tal ponto que essas tuas colegas, seus amigos, não vamos mais para casa de Nicole, mas não vamos mais, sabe, ter relação com ela, porque é careta. Aí começa os adjetivos, né? Careta, é religiosa, é isso, aquilo outro, aí vocês continuam. Cara, eu me lembro, Bruno, você tá com quantos anos, Nicole? 17. 17. Eu acho que eu tinha 18 ou 19 anos e estava na aula de inglês, né? E era o mesmo grupo. Não, estava com 17. Eu fazia o pré. Isso aí, da idade de Nicole. E na turma de inglês, basicamente, era um pedaço da minha própria turma do pré, né? E como eu sempre ficava na minha, né? Por ser evangélico e a maioria dos meus amigos eram não evangélicos e tal.
Aí, e na sexta-feira sempre o pessoal saía para boate, essas coisas, né? Os meninos tinham a festa do pré. Nem sei se hoje em dia os meninos fazem isso, mas na final da década de 80, anos 90, era famoso as baladas de boate e tal, com a turma de pré-vestibular. E teve um dia na aula de inglês que uma das minhas amigas, assim, Edson, vamos comigo. Né? E foi uma coisa assim que me chocou, eu não estava esperando, né? E ela fez o convite na frente de todo mundo, e ali em segundos eu tive que dizer assim, cara, ou eu fico bem com todo mundo e vou com essa menina, né? Ou então eu digo que não vou e o que é que vai acontecer depois, né? E ali, naqueles poucos segundos, o Senhor me deu a graça e a força necessária para recusar o convite, né? E eu me lembro que eu fiquei assim muito envergonhado, não é envergonhado a palavra, encabulado. Eu fiquei muito encabulado, né? E disse assim, não vou. Né? E a menina até insistiu. Não, por quê? Você não tá com dinheiro para pagar? Eu pago a sua. Rapaz, o inimigo é danado. É a mulher de Potifar. Rapaz. Tirou até a túnica. Verdade. E assim, eu disse, não vou, não é questão disso, eu não vou. Né? Meus princípios são outros e tal. Não fui. Né? E eu me lembro que durante algum tempo o pessoal ficou assim, rapaz, tu não sai com menina não, meu irmão? Né? Isso. Assim, você sofre até um até a sexualidade eles começam a questionar. Quer questionar, exatamente, né? Mas valeu a pena? Com certeza. Sempre vale a pena você manter a sua posição em Deus. Porque ninguém pode contra a verdade. A gente pode até ficar mal na fita, mal entre aspas, né? Sim. A gente pode até ficar mal na fita por algum tempo, tá? Mas no final das contas restará provado que Deus é conosco. Pegando o do TQD de Gênesis, né? Assim como Deus abençoou José, Deus também vai te abençoar, Nicole, pela tua fidelidade, minha filha. Né? Nunca abra mão da palavra, porque a perda do presente será uma grande colheita no futuro. A perda que a gente tem agora, ela não se compara com o ganho futuro. É engraçado que você falou agora, a perda é um ganho futuro. Tipo, a perda é uma semente que eu lanço. Abrir mão de uma coisa hoje é uma semente lançada. Exatamente. Parece até estranho, né? Tipo, eu tô perdendo para ganhar. Para ganhar. Você está perdendo para ganhar. E uma coisa importante nessa fala do senhor, que o senhor falou um negócio aqui que eu fiquei pensando. Foi difícil tomar a decisão, não é fácil. Porque às vezes principalmente nessa fase adolescente, a gente pensa que é só difícil pra gente, pra todo mundo é fácil. Aí imagina ver o senhor hoje aqui, o pastor Edson deve ter dado um não assim, tranquilo. Não, o senhor se colocou na posição real. Não, foi muito difícil tomar a decisão. Difícil. Por isso que eu perguntei, mas valeu a pena? É difícil a gente tomar essas decisões, é difícil muitas vezes a gente obedecer. E já aconteceu situações, Renato, Bruno, Guinho, o pessoal que está nos acompanhando, de colegas da minha turma de pré, né? Teve uma colega que já foi minha ovelha aqui, né? Depois ela se mudou, ela está agora no outro estado, mas ela veio para aquela... Quando ela disse assim, cara, eu vou procurar uma igreja, eu disse assim, cara, eu tenho uma referência. Olha. Né? Obviamente, quando a gente era estudante, eu não era pastor ainda, né? Mas ficou a referência. Eu tenho um outro colega, passou uma situação difícil aí, há algum tempo atrás, e muitas pessoas, cara, não sei o quê. Aí falou, pastor fulano, igreja X, igreja Y. E alguém falou assim, cara, não, vamos ali na igreja que eu conheço, pastor Edson, ali na Depaz, Zona Sul. Cara, dizia assim, pastor Edson, cara, é meu colega, eu sei quem é, eu vou lá. Ele pode vir aqui na minha casa orar por mim. Olha aí. Né? Então, assim, isso é uma semeadura, é uma construção de anos. Você vai construindo, você vai mantendo a sua posição, né? E de honra ao Senhor, de lealdade ao Senhor, né? E isso traz frutos para a glória de Deus. Amém. É isso, gente. O papo tá bom. Nicole, você não vai sair daí, não. Fica aí, viu? Que você vai entrar também no modo Run agora. Não sei se você conhece, não conhece. Você vai aprender agora como é que é. Nosso modo Run é como a gente finaliza nossos Runnercasts
cada participante aqui tem 30 segundos no máximo para deixar aquela frase final. Porque a gente falou muita coisa, mas se você pudesse dizer em 30 segundos algo que pudesse ficar na cabeça desse jovem, desse adolescente, de quem está assistindo a gente aqui agora, qual era a frase que você diria? Vou deixar você aí esperando aí por outros, aí pensando na sua também, tá? Queria começar aqui com o pastor Edson, vamos começar logo aqui com a autoridade. Vamos começar então no modo funny, né? Engraçado. Olha aí. Eu vou dizer duas frases, uma no modo engraçado e uma no modo sério. No modo engraçado, se não obedecer, é melhor sacrificar. Meu Deus. Hashtag fica a Meu dica, Deus. Não, agora falando no modo sério, né? no modo bíblico, obedecer é melhor do que sacrificar. Amém. Pastor Renato. É isso aí, pessoal. Então, assim, hoje a gente falou sobre um tema importantíssimo, né? E chegamos também, no caso aí, a conclusões que são óbvias, né? Então, a gente precisa realmente abrir mão das nossas vontades em prol do que Deus tem para as nossas vidas, uma vez que a gente sabe que o que Ele tem é o que é, no caso, melhor para nós, né? Então, que nós possamos realmente abrir mão, descansar, confiar e descansar em Deus, porque com certeza seremos vitoriosos em tudo que nós fizermos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Iguinho? Eu vou encerrar dizendo que aquele que abre mão da sua própria vontade por obediência a Deus colhe o melhor dessa terra. Amém. Isso aí. E aí, Nicole, se preparou? Deu tempo? Deu sim. Eu vou finalizar só confirmando, né, o que o pastor já falou, que mesmo que no momento seja difícil dar um não, que você possa ficar mal na fita, depois o nosso testemunho faz com que esses amigos, quando precisam de verdade de alguém para pedir um conselho, para conversar, eles vêm até a gente, mesmo que às vezes eles não tenham muita fé, eles procuram para pedir uma oração, alguma coisa do tipo. Então, independente da situação, vale a pena. É isso É aí. isso mesmo. E eu encerro a minha com uma bem curtinha, que é o seguinte. Coloca isso na tua cabeça, anota, escreve aí. É o seguinte, obedece que cresce. Obedece que cresce. É isso aí, a gente encerra hoje aqui. Mas Ô, encerra Bruno, peraí, cara. temporariamente. Vai lá, Tem fala. um pessoal da produção aqui, eles não falam a frase, não? Vamos quebrar o protocolo. O senhor que manda, pastor. A gente tem que obedecer, E pastor. aí, Rodolfo? Rodolfo, e aí? Rodolfo, qual é a frase? Quebrando o Qual protocolo. é a né? frase, Rodolfo? Vira, Rodolfo. Vira pra cá, aí. Rodolfo. Vira pra cá. Obedeça o seu pastor, Meu Rodolfo. Deus. Você que passou o tempo todo aqui prestando atenção ao podcast, né? Sobrou pra mim, tá vendo? Você tá aparecendo, vai. Sobre obediência, né? Rapaz. Obedece quem tem juízo. Diga. Obedece quem tem juízo. Essa não vale. Cara, eu acho assim que a gente tem que... É melhor a gente viver uma vida de obediência do que uma vida reparando a desobediência. Eita, olha aí. Pegou Tá vendo aí? É. Meu amigo. Valeu a pena, viu? Meu amigo. Tô escutando até as palmas aí do online. Correr atrás do prejuízo é sempre pior, né? Gente, mas a gente tá acabando temporariamente aqui, mas você pode continuar esse Runnercast revendo, eu só quero encaminhando pra avisar amigo. que ainda tem mais gente na produção aqui. Vai botar todo mundo. Pedindo, ele então, tava vamos lá. levantando a mão aí pra Então falar. é profético. É profético. Lá fazendo a fila aí. Ele tava pastor. levantando a mão pedindo oportunidade aqui. Viva embaixo da obediência. Olha aí. aí. Tá vendo aí? E aí, Paixão, tem mais alguém? Diga logo. Tô vendo a hora de chegar no online aqui também. Mas agora a gente vai acabar de verdade. Eu acho que o Paixão vai deixar a gente acabar esse Runnercast. Mas você compartilha esse Runnercast. E depois assiste de novo, pega as referências, anota e dá continuidade nesse tema aí, porque é um tema fundamental para nossa vida. Bruno, peraí, cara. Calma. Eu vou passar pra ele encerrar. Ele não... Sem afogadilho. Sem afogadilho, meu filho. Sem afogadilho. Cara, vocês estão trabalhando, né, para a glória de Deus, temas altamente relevantes, altamente contextualizados para a geração que nós temos, né, de aí pessoal de 14 a 17 anos e 11 meses, né, até os 18 anos.
E cada runner aqui da igreja, Renato, cada um de vocês que estão acompanhando os podcasts, que vem para as reuniões do sábado, não tenham medo de viver o evangelho, de guardar a palavra, de guardar os princípios da palavra. Não tenha medo. Os teus amigos da escola, os teus amigos do condomínio, eles querem ver isso. Eles precisam ver isso. É essa posição firme, convicta, que vai marcar o coração dos seus amigos. Fica firme. Convida eles para vir para a reunião do Runner no sábado. Convida para participar da reunião do Z Groups. Tá? Convide. Por quê? Porque nós precisamos capacitar, equipar uma geração para sobreviver, e mais do que isso, para estabelecer paradigmas elevados na Terra. E nós temos o manual. Esse manual aqui serve para isso. E Deus pode e vai usar cada adolescente dessa igreja. Então, que Deus abençoe vocês. Bruno, parabéns pelo trabalho, pela condução do Runnercast, que está maravilhoso. Né? Eu comecei liderando adolescentes, foi a minha primeira... primeiro eu fui professor de escola dominical, né? Depois tive a oportunidade de começar o trabalho de adolescentes na outra igreja, na Assembleia de Deus, e durante alguns anos fui líder de adolescentes. Então, é uma faixa etária maravilhosa. Né? Eu amei trabalhar com adolescentes. Né? São moças e rapazes que têm muita energia, que têm muita criatividade, têm muita disposição. Né? E eu lembro que cada projeto, cada desafio que a gente colocava, os meninos mergulhavam. Eles mergulhavam com muito gosto. Né? E a gente conseguiu conquistar muitos adolescentes para o reino de Deus. Né? Tem alguns desses adolescentes que hoje se congregam aqui. Lembra do tempo em que eu os liderava como líder de adolescentes. Tal a verdade, tal a lealdade, a fidelidade com que a gente estabeleceu uma coisa. Então, trabalhar esses princípios com os adolescentes, cara, a gente pode preparar uma geração de juízes, de promotores, de médicos, de advogados. Que vão fazer uma diferença gigante. Né? Cara, de empresários, de professores, seja lá qual for. Seja lá qual for a profissão. E a sociedade será impactada. Será uma igreja relevante, né? É isso. Pastor, eu vou lhe passar agora para o senhor encerrar, pastor. Encerra aí agora o Runnercast. Bom, eu só não vou encerrar porque o pastor Renato está querendo falar aqui mais as considerações finais. Meu Jesus, ela sobrou para mim agora. Mas é isso aí, pessoal. Vamos usar todos essas no caso assim, instruções que aqui foram dadas para que a gente possa crescer, né? E aí trazer mais gente aí, no caso aí pro reino de Deus. E uma outra coisa, a gente tá vivendo um tempo de um projeto maravilhoso aqui, no caso aí na igreja, que é o Bom Samaritano. Exatamente. Então vamos aproveitar esse tempo. Fomos treinados, né? Que poderoso foi o treinamento, né? Fomos... como é que eu posso dizer assim? Treinados para poder trazer pessoas, para poder, no caso, influenciar pessoas. Renato, então vamos aproveitar. Edinho saiu do último dia de treinamento e foi lanchar com os meninos. E lá na lanchonete, lá no local onde ele estava ali, né, lanchando, ele estava tão impactado com as ministrações que ele começou a falar de Jesus para um cara lá, né, um dos meninos que trabalha no local. E cumprindo, né, seguindo todas as orientações do treinamento. Cara, foi impactante na vida do sujeito, né? Exatamente. E já convidou o cara disse, não, eu vou. Não existe idade para isso. Não existe idade para isso. Crianças, jovens, adolescentes, runners, jumpers, né? Todos nós fomos, no caso, chamados para isso, né? Somos todos missionários. Cumprir essa missão. Somos todos missionários. Essa é a nossa maior missão, samaritano. Né? Exatamente. E aí?
Top! Agora eu vou ficar esperando. Meu Deus. Acaba, É isso aí, Rodolfo, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Deus Vai, abençoe. Senhor. Tchau. Pessoal. Até a próxima.